Olá, chegamos à tão esperada semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Na aula de hoje, você vai descobrir quais são as principais estratégias e as ferramentas para quem advoga no direito tributário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, coloca aqui no chat o seu nome e a cidade de onde você acompanha essa transmissão e o que você está esperando dessa semana. Nós vamos ficar juntos pelos próximos dias absorvendo um conteúdo que eu mesmo nunca vi na faculdade de Direito. Mas não é só isso. Você tinha um sonho quando decidiu fazer esse curso e seguir na advocacia. Era ter uma casa boa, um bom padrão de vida, estabilidade financeira, viagens ao redor do mundo ou um escritório sofisticado. Coloca aqui qual era o seu sonho. E você sabe que tem advogados que conquistam tudo isso. A única diferença entre você e esses advogados é que eles sabem como chegar lá. A diferença está no conhecimento, e esse conhecimento eu vou te dar ao longo dessa semana. Muito importante, as aulas que você vai assistir terão muito conteúdo, e é para ser assim. Eu quero que isso seja apenas o início de uma nova geração de advogados bem-sucedidos que nós vamos formar. E o que nós veremos nos próximos dias? Então hoje eu vou falar sobre alavancas tributárias. É um conteúdo técnico, instrumental para a atuação prática do advogado tributarista. Tudo de forma simples, prática e fácil. No dia 2, nós falaremos sobre a mina de ouro, ou seja, eu vou te dar o passo a passo para receber uma ótima remuneração e fechar bons contratos. Na aula 3, no terceiro dia, é o rastro do sucesso. Eu vou compartilhar conceitos que todo advogado bem-sucedido sabe e que podem acelerar o seu sucesso. E no dia 4, a liberdade definitiva. Nesse dia, nós vamos separar quem está realmente comprometido em alcançar a sua liberdade financeira daqueles que não estão. Importante, compareça às 4 aulas. Nunca vocês verão de novo os bastidores de um advogado que alcançou o topo da carreira se expondo assim como eu estou. A oportunidade é única. Se você já atua na advocacia tributária, fique aqui porque terão coisas novas que vocês nunca viram. E quem não sabe nada da advocacia tributária, não preciso nem dizer, né? Siga aqui conosco. Encare o que você vai ver aqui como uma disciplina obrigatória que foi excluída da sua formação. Isso vai ser o divisor de águas na sua carreira. E para quem caiu de paraquedas aqui e está gostando do conteúdo, entre agora no grupo de WhatsApp para receber as notificações desse evento. A minha equipe deixou um link logo abaixo desse vídeo. Deixa eu te mostrar dados sobre essa grande oportunidade. Nós estamos diante de uma das maiores, se não a maior oportunidade de todos os tempos para alcançar a estabilidade financeira e um bom padrão de vida, apenas advogando com um método super simples, prático e fácil. O Brasil só perde para Cuba na lista dos países que mais pagam impostos. E num cenário como esse, um advogado tributarista tem um oceano aberto na sua frente. O direito tributário está em alta, mas faltam advogados que tenham intimidade com os números. E você vai ver que com as ferramentas certas que eu vou te ensinar, essa área vira um mamão com açúcar, porque ela é simples, prática e fácil. Tem um outro estudo que mostra que 86% das empresas no Brasil têm problemas fiscais. E você pode ser o salvador da pátria aqui. O cara que vai economizar o dinheiro de algumas das maiores companhias do Brasil e ser muito bem remunerado por isso. Tem também a oportunidade da elisão fiscal, que você ensina o cliente a pagar menos impostos e não pagar taxas desnecessárias. Você pode ajudar as pessoas a fazer um bom planejamento tributário, sendo remunerado e até alcançando prestígio por um trabalho que você pode fazer com a mão nas costas. O curioso é que as universidades brasileiras são ruins para formar advogados bem-sucedidos.
Durante o período universitário, você foi treinado para ser um técnico, um teórico, e não para pensar em estratégias de negócio. E é justamente aí que entra a nossa semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Eu optei pela advocacia tributária por ser o nicho de maior remuneração no mercado, e isso já faz 22 anos. Eu entendi que tributário é um nicho com pouquíssima concorrência e que paga honorários muito acima da média. Desde a faculdade eu já tinha essa percepção e a maioria dos processos na advocacia tributária são processos padronizados em que você faz um e já tem os materiais de todos. Bom, eu sou mestre, doutor e pós-doutor pelas universidades de Coimbra, em Portugal, e Salamanca, da Espanha, e eu tenho mais de 50 obras jurídicas publicadas, tanto em direito tributário como em direito administrativo. E essa minha escolha me permitiu conquistar para mim e para minha família uma casa bonita e segura, uma escola boa para as minhas filhas, inúmeras viagens. E eu vou te mostrar como conquistar aquela carreira com a qual você sempre sonhou quando decidiu fazer direito e entrar para a advocacia. Então vamos para o conteúdo, papel e caneta na mão. Bom, tem um slide aqui na tela mostrando que nós temos na advocacia tributária 3 frentes de atendimento. Em primeiro lugar, o consultivo, que consiste em expedir pareceres e fazer aquela elisão fiscal que eu comentei agora há pouco, que é um planejamento tributário para que o nosso cliente pague menos tributo. E ainda dentro do consultivo, você pode dar consultoria para outros escritórios que querem começar na advocacia tributária. A segunda frente de atendimento é o processo administrativo fiscal, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Os advogados não conhecem, mas o processo administrativo fiscal ele permite que a gente estabeleça estratégias únicas para a solução do problema do cliente. E tem a terceira frente, que é o processo judicial tributário. O processo judicial consiste na propositura de ações em defesa do contribuinte. Sobre o processo judicial, eu falo um pouco mais nos próximos encontros. Eu quero agora que você entenda um pouco do processo administrativo fiscal. Muito bem. O processo administrativo fiscal consiste em um pedido que nós fazemos não para um juiz, mas perante a própria autoridade do fisco. Então, suponha que o cliente chegue no escritório com auto de infração por recolhimento a menor, pagou menos ICMS. Existem 2 caminhos possíveis. Ou a gente entra com uma ação anulatória, e aí vai para o judiciário normalmente, ou a gente entra com uma impugnação administrativa, que é dirigida não para o juiz, mas a uma própria autoridade de dentro do próprio fisco. E aí, para você ganhar intimidade com o processo administrativo fiscal, eu quero primeiro que você conheça algumas das características e vantagens de questionar a cobrança de um tributo perante o próprio fisco em vez de procurar o judiciário. Primeira coisa importante, o processo administrativo ele é facultativo. O que quer dizer que você entra com o processo administrativo se quiser. Se você achar que essa etapa é desnecessária, que ela não vai ter vantagem, pode entrar direto no judiciário. Então é opcional o processo administrativo. Segundo, processo administrativo é gratuito. Ele não tem custas. Então a gente sempre oferece para o cliente essa opção de questionar primeiro na via administrativa porque ele não tem nada a perder. Ele não vai gastar nada com esse processo, ainda que ele perca na via administrativa, não existe honorários de sucumbência. Terceira característica do processo administrativo é que não é necessária a presença de um advogado. O processo administrativo dispensa defesa técnica, mas mesmo assim o cliente percebe que ele precisa nos contratar,
porque é uma loucura entrar com um processo administrativo ele próprio sem ter um advogado acompanhando. Quarta característica é que é a oficialidade, ou seja, uma vez que a gente entra com o processo administrativo, a própria autoridade dá andamento. A gente não precisa, como na via judicial, ficar provocando o judiciário para que o processo ande. A própria autoridade de ofício promove essa movimentação. Por isso que essa característica chama oficialidade. Quinta característica do processo administrativo, que é muito importante. Toda vez que você entra com um processo administrativo, ele suspende a exigibilidade do crédito. Ou seja, enquanto o processo não for resolvido, o fisco não pode fazer cobrança nenhuma em relação àquele tributo. E isso é bom, porque o contribuinte, o nosso cliente, ele ganha um fôlego, um tempo para respirar enquanto a gente discute administrativamente. Outra vantagem do processo administrativo fiscal é que ele está limitado a 3 instâncias. Então, no máximo, nós teremos o julgamento na primeira instância, um recurso para a segunda e, em último caso, um recurso para a terceira instância. Eu já vou te mostrar como que funciona essa sequência hierárquica dentro do processo administrativo e vou te mostrar quais são essas instâncias. É muito melhor do que o processo judicial, porque o processo judicial às vezes tem 4, 5, 6 instâncias diferentes, o que demora mais para entregar o resultado. Se nós ganharmos o processo administrativo fiscal, outra vantagem importante, extingue o crédito. Ou seja, nós conseguimos livrar definitivamente o cliente de realizar esse pagamento. Outra vantagem incrível do processo administrativo é que não existe fila dos precatórios. É isso mesmo. Se a gente conseguir ganhar o processo administrativo e o fisco tiver que devolver valores que forem pagos a mais, isso vai acontecer dentro de poucos meses, diferente da via judicial em que o cliente se submete a uma fila de precatórios que pode demorar 10, 20 anos ou até mais. Outra vantagem muito interessante. Acabei de falar que se a gente ganha o processo administrativo, extingue o crédito e resolve o problema do cliente de vez. Mas se nós perdermos o processo administrativo, ainda assim a gente pode recorrer ao Poder Judiciário. Ou seja, não há desvantagem no uso do processo administrativo. Na pior das hipóteses, a gente perde esse processo e entra no judiciário depois. Ô Masa, mas se eu optar pelo processo administrativo, demorar para esse processo ser julgado, não corre o risco de prescrever o meu direito de ação no judiciário? Não. Por quê? Porque no momento em que a gente propõe o processo administrativo entrando com uma impugnação, os prazos prescricionais param de correr. Justamente para que a gente não seja punido pela via administrativa. E uma vez que houver uma derrota, aí o prazo prescricional volta a contar. Então não existe nenhuma chance da gente perder o acesso à via judicial porque estamos discutindo administrativamente. Bom, eu preparei um slide aqui que mostra toda a hierarquia e os mecanismos de recurso na via administrativa federal. Ou seja, aqui você vai ter como exemplos os tributos federais, então o processo administrativo para discutir imposto de renda, ITR, que é um imposto da área rural, né, que vincula o agronegócio com tanto benefício econômico que essa área tem, tanto para o cliente como para nós mesmos, e eu vou te mostrar como que é essa estrutura. Muito bem. Há um delegado chamado Delegado da Receita Federal do Brasil. Ele realiza o chamado lançamento, o que quer dizer o seguinte: ele descobre que o fato gerador do tributo aconteceu e não se preocupe com essa nomenclatura fato gerador, porque eu vou te explicar no nosso próximo encontro. Ele realiza um ato de cobrança, que é o chamado lançamento. Realizado o lançamento, ele notifica o contribuinte para pagar. Se o contribuinte paga, extingue o crédito e não há uma demanda. Agora, se o contribuinte quiser questionar esse lançamento, ele pode, na via administrativa, apresentar uma impugnação. A impugnação é uma espécie de recurso administrativo por próprio fisco. E essa impugnação é dirigida a uma das delegacias da Receita Federal de julgamento.
E essas delegacias da Receita Federal de julgamento, elas são a primeira instância da estrutura administrativa do Fisco Federal. Se a decisão na delegacia da Receita Federal de julgamento for favorável ao contribuinte, extingue o crédito. Agora, se a impugnação for julgada improcedente, é possível entrar com um recurso voluntário na segunda instância do Fisco Federal. Qual é a segunda instância do Fisco Federal? É o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão colegiado com sede em Brasília e que consiste na segunda instância recursal do Fisco da União. Se nós ganharmos esse recurso voluntário, extingue o crédito e resolve em definitivo o problema do cliente. Se nós perdermos o recurso voluntário, ainda é possível entrar com recurso especial que vai para Brasília, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é a terceira instância do Fisco Federal. Se nós perdemos em todas as instâncias, a gente pode ainda recorrer ao judiciário. Em qualquer uma delas que nós sairmos vencedores, extingue o crédito e a gente resolve o problema do cliente. Então essas são as vantagens do processo administrativo fiscal e toda a estrutura do Fisco da União. Você não encontra essas informações em canto nenhum da internet. Não existe livro, não existe curso que te ensine essas coisas que eu acabei de comentar. Vocês perceberam como a advocacia tributária é simples, prática e fácil? Mas isso aqui é apenas uma parte do que você deve saber. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para ter uma fonte de receita constante e alcançar a sua tão sonhada estabilidade financeira. Eu vou te mostrar um dos meus modelos de negócio, uma grande oportunidade. Você vai ter a chance de colocar em prática ainda nessa semana e já conseguir resultados surpreendentes. Nós vamos aprender sobre como fechar os seus primeiros contratos na advocacia tributária, como criar uma fonte inesgotável de receita que te dá previsibilidade e estabilidade financeira. E aí, o que vocês acharam do conteúdo de hoje em poucas palavras? Digita aqui o que você achou nos comentários embaixo desse vídeo. Deixe também as suas perguntas aqui porque eu vou responder todas aquelas que eu conseguir. Então é isso. Muito obrigado e nos veremos no próximo encontro. Oi pessoal, meu nome é Chayane, eu sou advogada, moro em Curitiba, Paraná. Eu posso dizer que atualmente minha vida profissional se divide em AM e DM, antes do MASA e depois do MASA. E eu explico brevemente por quê. Eu sou uma pessoa extremamente cética. Achava que aqueles cursos que diziam que eu poderia adquirir meu primeiro cliente em 30 dias era um pouco forçado demais. No meu caso, eu adquiri 10 clientes em 20 dias. Aqui estão os meus contratos.